Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Acredito que sim, né? Hoje vamos iniciar o capítulo 18, né? Estamos encerrando aí o nosso livro, estamos chegando na reta final, né? É importante que vocês, né, se organizem em relação às tarefas. O prof vai estar disponibilizando aí os nomes, né, que estão sem tarefa. Lembrem que é esse final de semana que vocês têm para organizar o arquivo de tarefas, né? Observem lá as datas, entrem no AVA, verifiquem se vocês fizeram, né? As tarefas. É aquelas que estão em branco lá, então vocês precisam estar reenviando conforme as orientações que a prof deixou para vocês, ok? Então, assim, capítulo 18, segundo reinado, da página 182 à página 205. De cara aí, né, da imagem, a gente tem uma representação, né, pela coroa, né, seria um líder aí, e que tem uma balança, sei lá, que tem aí, né, um carrossel, algo nesse sentido. A gente consegue identificar ali a palavra liberal, né, e no outro a palavra conservador. Então, os dois grupos aí, né, que a gente já vem falando, os dois grupos políticos que o Brasil tinha naquele período, os liberais e os conservadores. Os liberais, aqueles que pensavam um pouquinho diferente, já tinham, criam inovações em relação à política, à economia, né? Enquanto que os conservadores ainda eram aqueles enraizados lá, né? Que era ainda seguia muito as ideias da monarquia, do poder absolutista, digamos assim, né? Então eles queriam conservar aquela forma de poder que existia anteriormente. Na página 184, nós temos lá Dom Pedro II e a busca de equilíbrio. Tá? Então, eu falei para vocês, temos a imagem aí da abertura, né? E esse carrossel aí, ele está, digamos assim, numa mesma altura, né? Então, Dom Pedro II, ele precisa ter esse equilíbrio entre as tendências políticas da época. Tá? O segundo reinado é o período mais extenso, né, mais longo da história imperial brasileira. Tá? Ela vai do dia 23 de julho de 1840 até 15 de novembro de 1889. Tá? Durante, então, esse tempo, né, Dom Pedro II está no poder e, né, ele começa a formar aí as bases, né, do Estado brasileiro independente. Isso tanto no campo político quanto econômico, né? Ele vai se solidificando esse Brasil independente aí. Internamente, o que tinha nesse segundo reinado? Né? É uma busca pela estabilidade política. Como eu falei para vocês, existiam os liberais e os conservadores. Então, tinha que ter uma estabilidade, né, política aí. Depois do período da regência, que a gente viu, que tiveram vários conflitos, várias insatisfações do povo brasileiro. Né, com as voltas regenciais que a gente estudou. Então, ele precisa dar uma equilibrada, uma estabilizada, né, mostrando, digamos assim, né, a quem que manda, né? Porque essas revoltas, elas ocorrem também porque não se tem um governo forte, digamos assim, né? No sentido de atender os anseios populares. Se você tem um governo que ele tem toda uma estrutura, todo um atendimento a todos os setores da população e tal,
a gente não vai perceber essas dificuldades, né? Não vão ocorrer insatisfações, vão ocorrer revoltas, como estavam ocorrendo no período regencial. Do ponto de vista econômico, né, se tem a ascensão do café, o segundo reinado, o café é o principal produto aí de exportação. Está na pauta de exportação, agora passa a ser o café. E no campo externo, então, ocorrem alguns conflitos aí com os países vizinhos para se ter aí, né, um ponto estratégico para aquela época, que era a região do Rio da Prata, que vai provocar aí, né, a Guerra do Paraguai. Ok? Depois vocês têm uma linha do tempo, tá? A prof gosta dessas linhas do tempo aí, no sentido de você ter uma localização temporal. Vocês sabem que eu não sou muito de ficar cobrando datas, essas coisas assim. Mas a gente tem que ter uma percepção um pouquinho, né? Ter uma noção, assim, em linhas gerais, de modo geral, né? Então, nós temos aqui período colonial, 1530 a 1822. Então, o período em que o Brasil é colônia de Portugal. 1530, porque de início, 1500 até 1530, não existe essa efetiva exploração, né? Se tem o conhecimento do território, mas não se tem a colonização ainda, tá? Se sabe das terras, eles têm esse, né? Mas ainda não ocorre a colonização em si. Aí, em 1534, então, a efetiva colonização, né? Quando tem a formação das capitanias hereditárias e todo aquele histórico lá. Aí parece que em 1808, a chegada da família real no Brasil, então esse já é o assunto de 8º ano, né? Essa outra parte do Brasil colonial a gente estudou ano passado no 7º. E, então, 1808 chega a família real, 1822 se tem a independência do Brasil por Dom Pedro I, tá? Quando Dom João VI já retorna para Portugal. Aí nós vamos viver um período imperial, que é de 1822 a 1889. Tá? Aí, se vocês vão ver esse período imperial, 1822 a 1889, lembram que eu falei que o segundo reinado é o período mais longo da história imperial no Brasil. Aí, observem embaixo lá. Se o período imperial começou em 1822, o primeiro reinado começa em 1822, e ele vai até 1831, quando ocorre a abdicação de Dom Pedro I. Com a abdicação de Dom Pedro I, a gente tem o período regencial. Esse período regencial vai até 1840, então aí são 9 anos, né? E aí já ocorre o golpe de maioridade, que a gente também estudou. E aí, com o golpe da maioridade, vai iniciar o segundo reinado, 1840 a 1889, como eu falei antes para vocês. Então, é o maior período aqui, tá? Qual era o cenário político, né, da época que o prof. Precisa ter uma estabilidade, né? Então, se tem lá período regencial, né, existia um debate político já muito grande, e ele girava em torno de centralização ou descentralização do poder. A centralização do poder, né, ela viria por parte dos conservadores. Eu falei para vocês, aqueles que queriam conservar, manter aquele tipo de governo que já existia. E a descentralização, então, era uma estratégia dos liberais. Lembro lá no começo o prof falou, vamos observar a imagem de abertura e tal, dá para identificar liberais, neutral conservador e tal. Então, os dois grupos políticos que predominavam na época, tá? Os liberais foram aqueles também que arquitetaram o golpe da maioridade, tá? Eles querem mais autonomia para as províncias, né? E os conservadores, aqueles que defendem, então, um governo forte e centralizado na imagem do imperador, tá? Dom Pedro II, então, ele teve que equilibrar esses dois grupos,
ele não poderia defender total um nem defender total outro, né? Ele teve que tentar manter um equilíbrio entre esses dois grupos. E esse equilíbrio a gente consegue observar ali no desafio. Desafio, se vocês viram as orientações antes de estar vendo essa aula, vocês perceberam lá que o desafio é atividade para estar postando, tá? Então, nesse desafio, a gente tem uma charge, tá? Chamada O Rei se Diverte. Foi publicado em 1878. Aí você deve colocar o que ela retrata, né? Então, nós temos ali, ao centro, né, Dom Pedro II, com uma espécie de um eixo de carrossel, que a prof falou antes lá na abertura. Em torno dele giram diriam ali os partidos, né? A mulher representando o Partido Liberal, tá? Alguns de repente até vão conseguir identificar, né? Na barra do vestidinho dela lá aparece a palavra liberal. E o conservador é o outro senhorzinho ali, né? No cavalo. Dá para ver pelas vestimentas e tal. Então é o conservador, né? O tradicional da época. E eles estariam se revezando, então, nesse período do segundo reinado. Pertinho do Dom Pedro II, né, como se estivesse num eixo aí também, a gente tem uma senhorinha, uma pessoa mais idosa aí, e no vestido dela está escrito diplomacia. Tá? Então, aqui, Dom Pedro II, a diplomacia está muito próxima dele aí, né? E ela tem aí, demonstra, né, um sorriso no rosto dela, um sorriso meio malicioso e tal. E isso pode estar relacionada à citação que tem acima do desafio, onde mostra a questão da concessão de títulos, né? Que Dom Pedro I concedeu de 2 a 5 títulos de barão por ano, enquanto que Dom Pedro II, né, distribuiu aí em média 18 títulos por ano. Então, essa carinha maliciosa dela aí, né, em relação a essa distribuição de títulos, de cargos, de trocas de favores e tal, coisas que eram comuns naquela época, tá? Então, essa poderia ser a leitura que se faz ali do desafio, ok? Aí, na página 186, vai falar um pouquinho sobre o parlamentarismo às avessas e a Revolução Praieira, tá? No parlamentarismo se teria lá, né, os ingleses tinham um parlamento em que o monarca exercia o cargo de líder do Estado, enquanto o primeiro-ministro, tá, é o chefe de governo. Aqui no Brasil ocorre o contrário, então, o presidente era escolhido pelo monarca e esse concentrava o poder por meio do exercício do poder moderador. Tá? Então, quando a gente tem um líder de Estado, né, se tem uma figura e se tem um primeiro-ministro que comanda. Aqui não. Aqui quem escolhe é o monarca e ele só na prática não está fazendo aquilo, mas por trás ele continua mandando as mesmas coisas, né? Então, por isso o parlamentarismo às avessas. E a Revolução Praieira seria uma das últimas revoltas aí, né, provinciais, e ela é um exemplo, né, de disputa política em torno da centralização do poder. Tá? Ela acontece lá pedindo então o fim do poder moderador, o federalismo, o voto livre universal, a independência dos 3 poderes, liberdade de imprensa e o fim de privilégios aos comerciantes estrangeiros. Tá? Então, conflitos que ocorrem também nesse segundo reinado. Ok, pessoal? Até daqui a pouco.